com todas as colônias que foram transferidas, o padrão dela de construção do ninho foi o mesmo. Tá? Desde a que estava num vaso de orquídea, a uma samambaia, a uma palmeira, a estrutura, os potes de alimento na parte inferior do ninho, uma carapaça muito grande em volta, protegendo a parte do invólucro, protegendo as células de cria, né? E um labirinto externo e interno para evitar que os predadores cheguem à parte dos alimentos, que é a parte mais preciosa delas. Um fato muito legal que a gente percebe na hora que faz o manejo com elas é a quantidade de nutrizes que vão lá tentar resgatar o mel que está vazando. Elas ficam alucinadas para tentar coletar o máximo possível de mel. Por quê? Porque isso é uma invasão. Elas tentam recolher o alimento para depois ter o alimento e soltar para tentar recuperar a colônia de novo, né? E as abelhas, que todo mundo chama de abelhas pretinhas, elas ficam amarelas, elas parecem uma rainha de tão gorda que fica de mel, chega a ficar amarelado o abdômen dela, porque elas tentam coletar o máximo possível, para quando terminar o saque, elas irem lá e tentar refazer a estrutura e fazer um manejo desse, demora em torno de 4 horas a 5 horas. Para a partamona, quando está nidificado em ninhos assim, a gente não pode usar sugador, coisas assim. Então, um colega nosso, que é do Muda Moca, que foi internado, teve problemas de respiração por contaminantes que pegou em sucção e transferências de partamona. Então, a gente tem, porque você vai estar sugando um ar que está vindo com um monte de micro-organismos lá que a gente não conhece. Ela tem uma vida nesse ambiente, naquele vidrinho mostra, eu trouxe também um pedaço da carcaça dela, onde a carcaça foi retirada há 3, 4 meses, foi feita a mudança, e ainda tem ovos lá eclodindo de outros insetos que vivem com ela lá, em harmonia. Então a gente corre muito risco, ela faz ninho em todo tipo de lugar, né? Por esse motivo que as pessoas falam que o mel dela é ruim. Não é ruim. Na caixa racional, o perfume que sai quando você abre a caixa, olha, me perdoem as urussus, mas não chega nem aos pés. É assim, um perfume delicioso quando você abre a caixa. E eu tenho urussu, tá? Então, é muito gostoso. Então, eu separei e coloquei algumas fotos porque a gente sabe que tem. Então, a formação do plantel seria isso: formar as colônias para depois trabalhar com elas. Aí vai entrar essa fase que começa o ano que vem. É a fase mais complicada de todas. Fazer a multiplicação delas na caixa. A próxima caixa de manejo para coleta de material, ela vai ter algumas alterações dessa caixa principal. Ela vai abrir lateralmente para que a gente possa fazer a coleta tanto dos potes de alimento, do geoprópolis dela, do material. Um detalhe, dentro da caixa não tem pedacinhos de madeiras, de gravetos, a cera dela, o cerume dela, o geoprópolis é limpo, totalmente limpo. Então é muito lindo a colônia por dentro. Então nessa parte de formação seria essa, o convívio delas no meliponário. Como ela vai conviver com as outras abelhas, se elas vão atrapalhar ou não, porque é uma abelha muito populosa, ela é muito defensiva, né? Uns falam que quem tem partamona não corre o risco de ser predado com limão, porque elas vão defender. Eu não vi isso, então eu não posso afirmar. Isso a gente só vai saber com o estudo para ver o que vai acontecer. Na coleta de material para análise, já é uma outra parte. A parte, eu espero poder ter a parceria, que a gente foi confirmada a parceria, né, com o meu amigo, professor, mestre, todo o teste, porque a gente quer saber a parte do geoprópolis dela, onde ela coleta, o que ela visita, o que ela faz, quais são os componentes. Isso, sem a ajuda de uma universidade, é impossível a gente fazer. Precisa ter. Então, essa parceria vai ser fantástica. O estudo do samburá seria uma próxima etapa. Eu não sei como que a gente vai fazer ainda, mas o estudo também para saber quais são as plantas que ela visita e trabalha. Então, o mel dela também para saber. O meu meliponário é o meliponário urbano, então nós temos um agravante: poluição. A poluição da área. Mas quem está na rural também tem outro agravante: o veneno, a pulverização, né? Em fevereiro eu fui retirar uns ninhos, eu liguei para o professor Francoy, avisando, eu falei, estava com
acho que 8 ninhos com escapotrigonas fortes. Uma semana depois, eu fui retirar os ninhos, todos vazios, sem nenhuma abelha. Não tinha nada dentro. Cidade de São João da Boa Vista, onde no programa rural ambiental passa propaganda com uma águia voando, dizendo que aquele defensivo é a salvação da sua lavoura, que a sua planta não sofre com ela. É lógico, é um mata-veneno que vai cair num produto que foi mudado geneticamente para não ser afetado por isso. Então, normal, mas isso é jogado. E lá o pessoal tem muito o hábito de fazer a capina química também. Pode ser. Infelizmente não deu tempo de fazer análise do material, então a gente nunca vai saber, ao menos daquela perda de todos os ninhos fortes, porque não teve tempo de fazer. Agora, na próxima vez, se ocorrer, espero a Deus que não aconteça novamente, mas se acontecer, a gente vai tentar ver se consegue laboratório para fazer a pesquisa, para saber qual foi o contaminante, para a gente tentar evitar. Mas lá é certo, é capina química para mato, controlar mato, e o veneno da produção das lavouras, né? Perdi todas as colônias. Então, essa etapa todinha de coleta, análise, tudo será feito em parceria com uma universidade que eu respeito aqui de São Paulo, a USP. Tá? Aqui seria a parte do material que eu falei, das opções de pesquisas, né? O geoprópolis dela, o mel, ali aquela foto dos potes de alimento delas. Aqui é uma loção que foi feita com álcool 92.8, mas o material dela, a parte mais interna que tem mais resina e tal, menos barro. Então foi feito esse material e é o material que eu estou utilizando. Bom, esse videozinho vai mostrar uma parte meio romântica minha aqui, a minha paixão pelas partamonas, né? Então, vou pôr algumas entradas dela e um ninho, uma revisão que eu fiz há uma semana atrás, para mostrar, essa revisão foi feita às 8 horas da noite, para mostrar como estão as matrizes, todas as matrizes que usaram esse mesmo padrão, que estão nessa mesma caixa, estão com essa mesma evolução, tá? Desculpem a qualidade do vídeo, que é amador, tá? Agradeço ao Antônio Nelson, compositor de Nativas de Louco, por autorizar a música.
essa abelha apaixonante. Bom, o objetivo então do projeto é criar um protocolo de manejo, onde não é dizer o que deve ou como deve ser feito o manejo dela, e sim para que todo o material que a gente utilize possa ser usado como apoio para projetos, para meliponicultores, hobbyistas, comercial, para quem quiser utilizar ou ter ela no seu plantel, ele vai ter acesso às informações do projeto para poder ajudar, no mínimo, a ter menos problema. Não quero dizer que o manejo seja uma prática de manejo padrão, que tenha que ser aquilo, não. Ela vai ser utilizada para te dar apoio, para você dar o máximo possível de conforto para as abelhas e para que a gente possa, sim, mostrar que é uma abelha que tem um potencial muito grande no manejo racional. Não pelo mel, mas pelo seu serviço de polinização. Aí eu vou lembrar de uma frase que eu ouvi, de uma mensagem que eu vi de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que quando eu fiquei meio desapontado com o projeto, e de tanto ouvir que eu escolhi a abelha errada para fazer o projeto, é uma abelha que não dá interesse para ninguém, essa pessoa falou assim para mim: essa é uma abelha que ela tem um potencial incrível, ela é muitas vezes ignorada, queimada, judiada, e ao ouvir a sua palestra em Santos, eu acredito que mudou a percepção de muita gente, a visão de muita gente por ela. Se o projeto não salvar ou não mostrar que ela tem um potencial de mel, tudo, mas se você conseguir salvar, manter uma colônia viva, já valeu. Professor Maurinho. 3 de janeiro, quando eu comecei a fazer o projeto com a Partamona, eu recebo mensagens de meliponicultores, de pessoas do Brasil inteiro, perguntando como eu faço para tentar manter essa abelha viva, para não perder elas. Então, acho que já está valendo o trabalho. Com certeza. Então, essa é a primeira parte. Eu espero, na próxima edição, poder fazer a degustação de mel aqui com todo mundo da Partamona. Mel. E gratidão mesmo ao professor Spencer, ao Éder, ao Maurinho por ter cedido o espaço dele aqui, por poder trazer a Partamona Elere num evento da importância do Orquimel, com pessoas que palestraram aqui, que vão palestrar amanhã, que tem uma bagagem assim, que eu sou uma formiguinha, mas eu espero que essa minha bagagem ajude também muitas pessoas a ter abelha no sangue, como a gente tem. Porque é apaixonante, não tem outra palavra. Aqui é os agradecimentos de quem iniciou o projeto comigo. Maurinho me deu um apoio. A Carolina Matos, todo o suporte na questão do meliponário, ligação, tudo que eu preciso eu peço help para ela, e ela, quando não pode me ajudar, ela indica quem eu devo procurar. Graças a Deus eu estou sendo cercado de pessoas boas. Professor Tiago Fancoy, quando eu falei do projeto, ele falou: conta com a gente, conta comigo, e no que precisar de apoio, de informação, estarei do seu lado. Eu sei que está. É uma pessoa que tem um carinho muito especial. O Henrique Pereira, o Gerson Pinheiro, porque foram as pessoas que me ajudaram na aquisição de colônias. Foram as primeiras pessoas que doaram colônias. Como eu falei, as colônias têm que ser legalizadas no Estado de São Paulo para você poder fazer a transferência de meliponário. Eles transferiram as colônias deles para a gente começar a iniciar o projeto com essas 5 colônias. A ideia é de ter 20 colônias ao final dessa fase do projeto, que é a fase urbana, depois entra a fase rural. O Paulo Sirques, porque gentilmente, quando eu estava procurando projetos de caixas, ele de prontidão falou: olha, Almir, eu tenho um projeto de 2018, nunca coloquei em prática, vamos fazer? Vamos. Nós ficamos horas e horas e horas tentando adaptar esse projeto para o projeto Partamona, e por enquanto está funcionando. Todas as abelhas, não teve perda nenhuma, elas estão desenvolvendo bem. Aquela filmagem foi feita nessa semana que passou, de noite, por volta de 8 horas da noite, então ela não fica muito ruim, porque você tem que estar com o celular e tal, mas foi feito com o apoio deles. Sim, tem apoio da minha esposa, da minha filha, de muitos amigos,
muitos meliponicultores que sempre falam, olha, o que precisar pode contar, então, de gratidão. Então, a ideia do projeto é essa, é transformar e obter informações, passar as informações para todas as pessoas, e se a abelha tiver realmente um potencial para mel, que seja usado. Mas para polinização, com certeza, uma abelha generalista, ela vai aonde as outras abelhas não vão, ela vai buscar o alimento, vai ajudar na formação de área que está em recuperação. Então, a gente tem que olhar com um pouco de carinho para essas abelhas, não só a Partamona, a Arapuá, a Guaxupé e outras abelhas que são, as pessoas dão receitas de veneno para matar elas, porque acham que elas são pragas. Não são pragas. Tá? Elas são excelentes polinizadoras, são mal compreendidas e mal escutadas. Exato. E aqui acabou, eu encerro a apresentação. Agradeço a todos. Não sei se estourei tempo ou não, mas se tiver tempo, alguém quiser fazer alguma pergunta também, no que puder, e no que eu tiver condições eu respondo.